Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É realmente muito precioso estar aqui com vocês e as memórias que carrego na alma são as melhores possíveis. São coisas às vezes pequenas, mas que fazem muita diferença nas memórias que a gente traz. Como, por exemplo, o barulho silencioso desse ar-condicionado aqui ao fundo, a luz colorida que vem de lá nessa bela manhã de sol goiana, a bênção de ver a casa de Deus cheia e as pessoas cantando com entusiasmo em louvor ao Criador, e tudo isso certamente me abençoa muito, e eu sou grato a Deus por isso. E quero transmitir a vocês já, antes que eu me esqueça e depois leve bronca, o abraço e o carinho também saudoso da minha esposa, que me falou, me cobrou: diga aos irmãos do meu carinho, da minha saudade, desta terra tão maravilhosa. Se você a encontrar, faz um favor para mim, a primeira coisa que você for falar com ela é que eu passei o recado dela, tá bom? Eu agradeço. E eu convido você então agora a juntos estudarmos a palavra de Deus em Isaías capítulo 31, texto que será base do nosso estudo nesta manhã. Livro do profeta Isaías, e seu capítulo de número 31. É um capítulo pequeno com apenas 9 versículos. Eu vou lê-lo todo e peço a você que me acompanhe então na leitura deste capítulo. Isaías capítulo 31, versos 1 a 9, assim nós lemos na palavra de Deus. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada não de homens, a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías nos narra a situação na qual ele foi chamado para ser profeta. O capítulo 6, que nos é muito conhecido, diz que foi no ano da morte do rei Uzias. E isso já nos traz uma informação muito importante. Quando nós lemos no livro das Crônicas a respeito de Uzias, nós vemos que, possivelmente, depois de Davi e de Salomão, Uzias foi o maior rei de Judá. 52 anos ele esteve no governo da nação. E o relato do cronista nos assegura de que ele foi amigo da agricultura, que ele foi amigo do exército, que ele foi estrategista, que ele foi um brilhante político internacional. E quando você lê as conquistas daquele homem, e o quanto ele expandiu os limites do reino, e o quanto ele treinou homens para a guerra, e o quanto ele abençoou o povo com gado, com habilidades para a agricultura, com armamentos, o quanto Judá cresceu
sob o governo de Uzias, você entende o impacto da morte de um rei como aquele. 52 anos, é uma vida. E aquele homem leva a nação à sua maior glória desde os dias de Salomão. Mas ele é homem, e ele morre. E aquele trono que ele ocupava agora está vazio. E alguém pode se perguntar: e agora, o que vai acontecer conosco? O que será de nós? E é no ano em que esse rei tão importante morre, que o profeta é chamado para olhar para um trono muito maior do que aquele que estava nos palácios de Jerusalém, o trono celestial. E ele é convidado a voltar o seu olhar para cima e não para o lado. Ele é convidado a olhar alguém que está no trono, esteve no trono e estará no trono pelos séculos dos séculos. E o trono do templo celestial está tão bem ocupado que as vestes daquele que nele se assenta enchem todo o lugar. E o recado para Isaías é claro: o trono de Judá está vazio, meu filho, mas o trono do céu continua maravilhosamente bem ocupado. Calma. Mas havia um problema. As pessoas ficaram meio que mal acostumadas com Uzias. 52 anos de prosperidade, muito tempo tendo o que comer dentro da despensa, muito tempo sem estar preocupado com o inimigo, muito tempo sem exercitar aquela fé que precisa ser posta em ação quando você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Uzias trouxe estabilidade, Uzias trouxe previsibilidade, mas as pessoas não aproveitaram bem isso. E ao invés de manterem os olhos voltados para o Deus das bênçãos, se distraíram com as bênçãos de Deus. E agora o desafio era exatamente esse. Vocês estiveram tão tranquilos e tão sossegados por tanto tempo, porque as coisas caminhavam bem, que agora basta o rei humano morrer e vocês acham que tudo se despedaçará? Não, o rei celestial continua no seu trono. Ele é santo. Como vocês devem ser santos, como o povo de Deus deve se manter santo. Isaías percebe que o problema é exatamente esse. Ele habita no meio de um povo de lábios impuros e ele é um pecador também. E ele é chamado agora por Deus, tendo seu pecado perdoado, para falar àquela nação: vocês abandonaram o Deus das bênçãos, se concentraram nas bênçãos de Deus e agora estão perdidos. Depois de Uzias, o próximo rei foi Jotão, filho dele. A Bíblia fala um pouco de Jotão lá em Crônicas, mas o relato de Isaías deixa Uzias no capítulo 6 e já passa a tratar de Acás no capítulo 7. Acás é o neto de Uzias, o filho de Jotão. E isso pode ter se dado aparentemente porque os últimos anos de Uzias foram acompanhados de uma corregência com Jotão. O rei já estava ficando velho e o filho dele foi assumindo, mas em termos práticos, as coisas mudaram mesmo de Uzias direto para Acás. E depois de ter visto Uzias desocupando o trono, mas Deus mantendo o trono celestial ocupado no capítulo 6, Isaías já dirige o nosso olhar para Acás, o neto desse rei tão próspero, um filho de uma geração mal acostumada. E a gente agora vai ver o rei Acás recebendo ordens para confiar em Deus. Mas ele é filho daquela geração mimada, estragada, vamos dizer assim. Ele é filho daquela geração que aprendeu a se virar sozinha. E que depois que pegou as bênçãos de Deus na mão, meio que olhou para cima e disse: Deus, agora pode deixar, a gente se vira daqui para frente. E o que nós vemos no capítulo 7 de Isaías é Deus falando: Acás, você está com medo dos inimigos que estão à sua porta, mas eu vou proteger essa cidade. Pede um sinal para mim que eu te dou. E Acás não está sendo piedoso quando diz assim: não vou pedir sinal nenhum para Deus não. Ele está sendo incrédulo mesmo. Eu não quero incomodar Deus, deixa que eu me viro. A sua ameaça eram os assírios, um povo que estava em franca expansão, vindo lá da Mesopotâmia, extremamente cruel, que costumava torturar os inimigos conquistados de maneiras que não vale a pena nem mencionar. Mas eles eram o horror da humanidade naqueles dias. E Acás, como fruto de uma geração que aprendeu a olhar mais para Uzias do que para o trono celestial, queria resolver as coisas com estratégias humanas. Acás achava que se ele pagasse um imposto adequado ao rei assírio, ele resolvia o problema. Para que orar?
Se eu tenho dinheiro no bolso, para que me preocupar em obedecer a esse Deus, se eu tenho as ferramentas para cuidar desse assunto por mim mesmo? E Deus está condenando, através da mensagem de Isaías, exatamente esse tipo de arrogância, de autossuficiência, de uma geração que desaprendeu a confiar em Deus por causa do tempo de vacas gordas que havia experimentado. E o livro do profeta Isaías, em suma, é isso. Seu nome é isso. Isaías significa Yahvé é a sua salvação. Yahvé é quem te salva. Não é o dinheiro que você tem no bolso, não é o exército que Uzias montou, não são as fronteiras que ele ampliou, não é nada em termos humanos a salvação, o progresso e a esperança de Judá. É o seu Deus, o Deus único e verdadeiro. Esse é o nome que Isaías carrega. E assim, dos capítulos 1 a 12 do seu livro, nós somos levados a olhar para o governo de Deus, esse que habita esse trono maravilhoso, esse santíssimo Deus. E é ali nesses capítulos que nós temos as promessas do Deus conosco, do maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, do rebento de Jessé, para dizer àquela geração: Deus governa vocês, Deus protege vocês, é essa a segurança de vocês. E a Escritura às vezes é muito didática, porque além de dizer que uma coisa é boa, às vezes ela se preocupa em dizer que a outra coisa é ruim. E se nos capítulos 1 a 12 de Isaías nós vemos o profeta dizer que Deus é o governante em quem Judá deve colocar a sua esperança, dos capítulos 13 a 23 nós vemos o contrário. Isaías vai pronunciar sentença contra as diversas nações ao redor, nas quais Judá pudesse se sentir tentado a confiar para resistir aos assírios. Como é que se resiste a um grande império mundial que está em expansão, que tem fome por território, por domínio e por mais impostos? A opção de Isaías nos capítulos 1 a 12, confie em Deus, Ele governa tudo, Ele cuidará de você. A resposta contrária de Isaías nos capítulos 13 a 23, não confie nas nações, não faça alianças militares, não busque juntar os seus exércitos com o exército do seu vizinho, isso não vai adiantar. E dos capítulos 13 a 23, então, nós temos o profeta dizendo que Babilônia, que Assíria, que Filístia, que Moabe, que Edom, que Etiópia, que Egito, que nenhuma nação daquela época seria capaz de ajudar Judá a se livrar do inimigo. Portanto, Judá, entenda, você precisa confiar em Deus e não confiar em qualquer outro recurso humano. Foi isso que a época de prosperidade fez você esquecer. Foi isso que aquele tempo de vacas gordas fez você desaprender. Deus é a sua salvação. Esse é o nome do profeta. No capítulo 24, Isaías faz um resumão. Um resumo de tudo aquilo que ele disse nos capítulos 13 a 23. E aí não é nação por nação que estarão debaixo da ira de Deus, ou não é um descrédito sucessivo de cada um dos reinos daquela época. No capítulo 24, Isaías mostra que a terra inteira está debaixo do juízo de Deus, porque cada um está tentando se virar por conta própria, e Judá não é diferente. E alguém podia ficar muito desanimado com uma profecia como essa. O povo de Deus desaprendeu a confiar em Deus. As demais nações já não confiam em Deus. E justamente por causa disso, Deus vai fazer uma obra extraordinária aqui para mostrar que Ele é a única esperança de todos. A sua mão vem em juízo. Se esse fosse o fim da história, Isaías seria uma leitura deprimente. Mas os capítulos 25 a 27 do livro são o apocalipse de Isaías. E eles começam a falar da restauração maravilhosa que Deus promoverá. Haverá sim trovão, tempestade, raios, mas depois que as nuvens se dissiparem, o sol brilhará de maneira maravilhosa. E os capítulos 25 a 27 então nos convidam a olhar para o cenário que Deus está desenhando depois de punir aquele povo que não confia nele. Depois de ensinar as pessoas a olharem para o Santo, 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 Senhor dos Exércitos, que está no seu trono, e pararem de lamentar a ausência do Uzias no trono de Judá. E esse recado é muito impactante, mas o povo não entende tão depressa. E aí na sequência, dos capítulos 28 a 33, nós vamos ter o profeta proclamando uma série de ais.
Ele vem a dizer ao povo: eu já avisei, eu já desenhei. Será que vocês não entendem? Não pode. Deus tem o seu governo e vocês devem confiar nele. As nações estão debaixo da sentença de Deus, vocês não devem confiar nelas. Mas vocês ainda insistem? Ai de vocês. Agora o que eu posso fazer é lamentar o triste destino de um povo que desaprendeu a confiar em Deus. E no capítulo 31, nós vamos ter exatamente isso. O profeta proclamando um ai daqueles que, na tentativa de resistir aos assírios, buscavam socorro dos egípcios. E eu convido você a pensar o quanto isso é simbólico. Imagine você que os israelitas, os judeus dos nossos dias, entrassem em guerra com qualquer outra nação, com alguma nação árabe, por exemplo, e a Alemanha oferecesse ajuda. Vocês acham que os judeus aceitariam a ajuda dos alemães? Depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. O povo de Deus está tão desgraçadamente desacostumado. Ele se esqueceu tanto do que é confiar em Deus, que para resistir aos assírios eles cogitam de buscar ajuda do Egito, onde eles passaram 430 anos escravizados. E Deus então vai falar através do profeta Isaías: ai de vocês, vocês não percebem a situação miserável em que vocês se encontram? E essa situação é profundamente miserável, porque confiar nas coisas erradas é uma loucura. Escolher a estratégia errada é assinar o decreto da sua derrota. E então, nós vamos vendo, eu não vou comentar todos os aspectos do texto aqui, mas nós vamos vendo aqui no verso 1: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Os egípcios ainda tinham muitos cavalos. Lembra da época do faraó? Miriam não cantou que Deus afundou no Mar Vermelho os cavalos e os seus cavaleiros? Pois eles fizeram outros. A terra do Egito é plana, é fácil para a corrida dos cavalos. O território lá é propício a esse tipo de estratégia militar. E os hebreus então estavam pensando: quem sabe nós vamos até lá e usamos aqueles cavalos. Mas não foram aqueles cavalos que correram atrás de nós na época do Mar Vermelho? E nós agora estamos voltando para aqueles cavalos? Isaías então está dizendo: vocês perceberam a insanidade dessa estratégia que vocês querem adotar? Recorrer ao Egito agora implica rejeitar Deus. Deus tirou vocês exatamente de lá. Deus afundou no mar exatamente aqueles cavalos para os quais vocês querem voltar agora. Isso significa que vocês não gostaram de sair do Egito, vocês querem voltar para o Egito. No mínimo dentro do coração de vocês é isso que vocês estão desejando. Então o profeta está condenando aqui a loucura de confiar nas coisas erradas. É impressionante, meus irmãos, como aqueles homens daquela época tão despreparados em termos religiosos, tão treinados em termos humanos, colocavam seus olhos nas armas e nos recursos que não poderiam socorrê-los. Diz assim, verso 3: os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos são carne e não espírito. Esses cavalos de carne não prevaleceram contra Deus nos dias do Mar Vermelho, nos dias de Moisés. Os deuses egípcios não venceram o Deus de Israel nos dias do Êxodo. E por que agora vocês vão buscar esse tipo de ajuda e não vão se voltar ao Senhor? É porque voltar-se ao Senhor requeria uma atitude de humildade, uma atitude de quebrantamento, uma atitude de submissão à vontade e às leis de Deus que o povo não estava disposto a cumprir. E é por isso que o verso 6 diz: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel. Porque muitas vezes, quando nós nos dispomos a procurar soluções humanas para os nossos problemas, na verdade o que está acontecendo é que o nosso coração não está convertido ao Senhor. Irmãos, existem ocasiões em que a gente deve sim tomar medidas. A gente deve fazer a nossa parte. E Calvino fala a respeito disso. Há um certo percurso na jornada
que é da nossa responsabilidade. Há algumas medidas que nós devemos tomar sim. Você confia na proteção de Deus, mas eu espero que você tenha deixado a sua casa trancada. Você não vai tentar ao Senhor seu Deus. O problema é quando você compra a melhor das fechaduras e diz: Deus, agora o Senhor pode ir passear, porque da minha casa a fechadura super especial que eu comprei pode cuidar. E aí é que está o erro. E Isaías então condena essa loucura da confiança equivocada. E ele procura convencer o povo também do lado contrário. Pensem vocês em como pode ser bom se vocês colocarem a confiança de vocês no lugar correto. E a ideia que Isaías usa aqui é uma figura muito forte. Você já tentou tirar o osso da boca de um cachorro? Eu tenho uma marca aqui nesse braço aqui que conta que eu já tentei fazer isso. O meu cachorro de estimação, pastor alemão, enfiou um dente aqui que saiu do outro lado, porque eu fui tentar pegar o osso da boca dele. Agora imagina a figura que Isaías vai usar aqui a partir do verso 4. Ele vai dizer de um leão que está atacando a sua presa, e tem um cachorro do leão do lado, como se fosse um animalzinho menor tentando auxiliá-lo. E ele está com a carne na boca. E o pastor daquele animal que está sendo atacado pelo leão está indo lá e está gritando com o leão. E o leão não está tomando conhecimento daquilo. Ele pode falar, ele pode bater, que enquanto o leão está com a presa na boca, ele não solta. E é essa a figura que Isaías usa para dizer: povo de Judá, se vocês confiarem em Deus, vocês vão ver Deus defender vocês com uma energia muito maior do que a energia que um leão usaria para defender uma presa dentro da boca dele. Isso significa então, meus irmãos, que confiar no Egito era ruim, porque o Egito não pode salvar, porque o Egito implica a rejeição de Deus. Mas pior do que isso, além de rejeitar a Deus, vocês estão escolhendo uma opção muito fraca. Perto da proteção que o Egito poderia lhes oferecer, ter Deus defendendo vocês como um leão defenderia a presa é muito melhor. É claro que Isaías não está preocupado em dizer só o que é melhor. Ele não está tentando convencer as pessoas a escolherem unicamente a opção mais vantajosa ou a opção mais favorável. Trata-se aqui também entre escolher a opção correta e a opção equivocada. O Egito não é simplesmente uma estratégia ruim, é uma estratégia pecaminosa. E é por isso que o profeta conclama o povo a buscar ao Senhor. De fato, temos indícios de que essa profecia foi ouvida. Os capítulos 36 a 39 de Isaías nos mostram que o rei Ezequias, o filho de Acás, foi assediado pelos assírios. Mais de 180 mil homens cercaram Jerusalém e a sitiaram. Ezequias já havia perdido 46 cidades fortificadas de Judá para o exército, repleto de máquinas de guerra, comandado pelo rei assírio Senaqueribe. E Senaqueribe mandou mensageiros para ele para dizer assim: nenhum Deus de nenhuma nação resistiu a mim, se entrega logo, rapaz, você acha que vai acontecer o que com você? Vou fazer igual. E Isaías pegou a carta do rei assírio e levou até o templo e falou: Deus, olha o que estão falando do Senhor, nós somos o seu povo. Ezequias fez a parte dele, fortificou os muros da cidade, construiu um pouco mais de escudos e espadas, colocou os poços que havia na cercania de Jerusalém para o lado de dentro do muro, para o inimigo não pegar água fácil. Ele fez o que tinha que fazer, mas ele não confiou nisso não. Ele levou a carta do rei inimigo até o templo e falou: os nossos olhos estão postos em ti. E Deus falou assim: pode ficar tranquilo, esse cara não vai atirar uma flecha contra Jerusalém. Eu vou meter um anzol na boca dele, vou puxar ele. Era assim que os assírios faziam com os inimigos. Pegavam o rei do inimigo e prendiam com ganchos mesmo pela boca, pelo nariz, e puxavam como se fosse um cachorrinho. E Deus falou: eu é que vou puxar Senaqueribe assim. E ele vai voltar envergonhado para a terra dele. E foi o que aconteceu. E uma das coisas mais lindas é que quando você estuda arqueologia, você vê que Senaqueribe contou essa história para nós. O cilindro de Senaqueribe, ou o Taylor Prism, que está no Museu Britânico de Londres, conta essa história. Senaqueribe conta que ele cercou 46 cidades fortificadas de Judá e as destruiu.
Só que na hora de contar o que aconteceu em Jerusalém, ele não fala que Deus matou 180 mil soldados dele numa noite. Ele diz assim: quanto a Ezequias, rei de Judá, eu mantive ele trancado em Jerusalém como se tranca um pássaro numa gaiola. Ponto. E ele não fala mais nada. Porque os outros povos não costumavam escrever sobre suas derrotas, porque eles achavam que pegava mal falar das derrotas. Mas o povo de Deus é o povo verdadeiro, e a Bíblia é a palavra de Deus, porque nós aprendemos das derrotas do povo de Deus, quando exatamente o povo de Deus se afastou de Deus. E é por isso que nós cremos neste livro de maneira tão séria. O que é que Israel, ou melhor, o que é que Judá deveria fazer? Confiar em Deus. E isso não significava necessariamente ficar de braços cruzados. Era o caso de se voltarem para Deus e viverem a vida que Deus queria que eles vivessem, praticando a justiça, o amor, o socorro ao próximo, à viúva, ao órfão, ao necessitado. Que eles fossem o povo que Deus sempre os chamou para serem. Ao invés de perderem tempo com alianças militares, ao invés de perderem tempo buscando estratégias meramente humanas. Irmãos, de que maneira isso tudo pode se aplicar a nós? Nós vivemos numa época confortável. Provavelmente nenhum de vocês está preocupado aqui se vai ter comida para comer hoje à noite. É bem possível que nenhum de vocês tenha qualquer receio a respeito disso. Pode ser que alguns de nós tenham alguma preocupação para cobrir o saldo da conta bancária, mas sobre ter o que comer, o que vestir, onde dormir, provavelmente nenhum de nós aqui está com esse tipo de problema. E isso vai nos deixando mal acostumados. Nós vamos quase que dizendo para Deus: Deus, pode deixar que dessas coisas eu cuido. Mas muitas vezes Deus nos manda exatamente períodos de crise para a gente se voltar para esta verdade. O trono que realmente estabiliza a nossa vida e a nossa existência é o trono celestial. A estratégia que realmente faz sucesso, que realmente abençoa a vida do crente, é confiar em Deus e não em qualquer outro recurso humano. E por que isso é tão importante hoje? Porque hoje estamos diante de uma assembleia onde, de certa maneira figurada, um trono haverá de ser preenchido. Mas a questão é: em quem estará a nossa esperança? Muitas e muitas vezes nós costumamos olhar para os problemas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, e pensar apenas em soluções humanas. Mas será que temos considerado a solução que Deus aponta como a mais excelente, que é a solução divina, que é confiar em Deus? Irmãos, Uzias decepcionou, Acaz decepcionou, Ezequias decepcionou, e isso é tão verdade que foi necessário vir o rei que não decepcionava, que era o verdadeiro filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele, e só Ele, é a nossa esperança. É Ele que ocupa esse trono do universo. E é por isso que nenhum daqueles reis resolveu definitivamente o problema. E nós não devemos colocar outros reis no lugar do Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos confiar. Para ajudar, isso significava desistir de soluções humanas e viver a vida comum do povo da aliança. Significava praticar a justiça social, o culto puro, a bênção de Deus, o ensino da lei. E para nós como igreja? Irmãos, nós corremos riscos. A igreja vai eleger um pastor, todos os nossos problemas se resolveram. Eu não acredito que qualquer pastor sério aceite esse encargo de se responsabilizar por ser a solução de qualquer igreja. Essa solução é Deus. Só Ele, mais ninguém. E às vezes nós nos sentimos tentados a depositar esse tipo de esperança no lugar errado, porque estamos acostumados, talvez até por conta da vida tranquila, despreocupada que levamos, a exercitar menos do que deveríamos a nossa confiança em Deus. Para ajudar a confiar em Deus era viver a vida cristã. Para você, membro da PIPG, confiar em Deus significa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Viver a sua vida como um crente, de tal forma que as suas finanças são confiadas a Deus, são. Então você confia em Deus o suficiente para devolver o seu dízimo. Você não vai ficar segurando a parte que é de Deus, como se Deus não tivesse condição de ajudar você com o que ficar na sua mão. Você, jovem, vai confiar em Deus em relação à sua vida sentimental,
entendendo que Deus vai lhe dar no tempo próprio o seu cônjuge. E você não vai tomar soluções ou caminhos ilícitos na resolução desta sua necessidade, achando que Deus não será capaz de dar para você o melhor. Como igreja, nós vamos procurar servir a Deus com os nossos dons, talentos, orações, empenho, ânimo, obediência humilde às autoridades, entendendo que Deus instituiu essas coisas na sua casa, para o nosso bem. E nós vamos procurar então, meus queridos irmãos, viver a verdadeira confiança em Deus. Ele é o dono desta igreja. Ele está lá no trono dele, nunca saiu, jamais sairá de lá. E Isaías está convidando a mim e a você nesta manhã a voltarmos os nossos olhos para Ele. Se Deus for servido eleger hoje um pastor para esta igreja, louvado seja o seu bendito nome. Mas cuidado, os nossos olhos não devem estar neste pastor, por mais qualificado que ele seja, por mais abençoado que ele seja, e eu sei que é. Eu não quero que ninguém pense que eu tenho qualquer vínculo de comprometimento ou qualquer outra coisa nesse sentido de falar a respeito do candidato que está sendo apresentado à igreja, de maneira alguma. E entendo que Deus vai manifestar a sua vontade soberana na convicção que coloca no coração de cada um dos irmãos. Mas se este candidato que está sendo apresentado for eleito, suas capacidades são reconhecidas, cuidado. Pode ser um tipo de idolatria parecido àquele que Isaías denunciava, se nós acharmos que Ele é a solução de tudo. A solução de tudo é quando o povo de Deus confia em Deus e faz o que Deus está mandando. Aí a coisa vai para frente. A solução é quando a gente entende que Deus nos dirige, que Ele é a nossa esperança e que para Ele é que nós devemos olhar. Eu oro pelo pastor que esta igreja for eleger, seja ele o candidato que se apresenta hoje, seja ele um outro candidato. Eu oro para que Deus o abençoe profundamente, mas eu oro acima de tudo para que esta igreja coloque os seus olhos no seu verdadeiro pastor. E ao fazer isso, que essa igreja ouça a sua voz, que ela o obedeça, que ela o tema e que ela o sirva. E que seja assim, para a felicidade deste povo de Deus que eu tanto amo, em nome do Senhor Jesus. Amém.